Para tudo, pessoal. Para esse país que eu tenho que descer. Não é possível que esse Brasil chegou a esse nível. O que eu vou mostrar aqui pra vocês, meus amigos, é talvez a coisa mais absurda que uma figura pública, que uma pessoa em posição de poder no Brasil já disse. Algo que mostra um completo desprendimento da realidade, uma completa incapacidade de compreender princípios básicos, não só da democracia, mas da liberdade de expressão. E claro, quando eu falo algo assim, você sabe que o produtor, né, a pessoa que originou essa mensagem, não pode ser outro a não ser o Alexandre de Moraes, uma pessoa aí que tem se dedicado nos últimos anos a solapar todo e qualquer vestígio democrático que exista no Brasil, em nome justamente de defender o que ele considera a democracia, né? Então, em nome da democracia, ele persegue jornalistas, né? Ele persegue jornais, persegue veículos de comunicação, persegue artistas. E falando em artistas, aqui ele está dizendo que a opinião dos artistas jamais deve ser desrespeitada, que não será tolerado nem a justiça eleitoral e nem a justiça comum. Eu vou mostrar o vídeo para vocês primeiro terem noção do absurdo que é isso aqui e depois eu venho comentando. Vamos lá, pessoal. O desrespeito aos artistas, o desrespeito à classe artística, a opinião dos artistas, na verdade é um desrespeito ao patrimônio cultural e histórico do país. Esse desrespeito no período eleitoral não será, como não vem sendo, não será tolerado pela Justiça Eleitoral e, se necessário for, pela Justiça Comum também, que será acionada, constatado esse desrespeito, essa coação, que às vezes não é a coação física, mas é a coação moral, é o medo que se coloca dessas covardes milícias digitais, que eu repito sempre, são corajosos virtualmente e covardes presencialmente, porque se escondem no manto do anonimato. Só que esse anonimato não é mais o anonimato tranquilo, seguro que era há alguns anos. Então eu quero aqui reiterar e garantir, não só a classe artística, mas a toda a sociedade brasileira, que não só nesses 10 dias que faltam para o primeiro turno das eleições, mas no dia das eleições teremos eleições tranquilas, teremos eleições seguras. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é uma matéria do Metrópolis, né? Então vou até ler aqui o que está aqui na descrição. Vejamos aqui. Presidente do TSE faz afirmação após ministra Carmen Lúcia abordar o tema. Né? Moraes diz que desrespeito à opinião dos artistas não será tolerado pela Justiça Eleitoral. Tá? Isso aqui é a própria matéria, a manchete do Metrópolis. Tá? Moraes diz que desrespeito à opinião dos artistas não será tolerado pela Justiça Eleitoral. Vamos aqui por partes, né, pra gente explicar para ele tudo que tá errado, porque com certeza o Moraes não tem essa capacidade intelectual, não tem a bagagem intelectual para fazer uma análise dessa, porque senão ele não teria dito. Moraes, primeiro de tudo, a opinião em si não precisa ser respeitada, porque se você está sempre condicionado a respeitar a opinião em si, o conteúdo da opinião, você não está livre para discordar dela. Porque para discordar de uma opinião, para atacar uma opinião, para refutar uma opinião, você precisa necessariamente desrespeitá-la, ok? A única coisa que precisa ser respeitada, Moraes, é o direito a dar a opinião. Você entendeu a diferença? Isso é um princípio básico, até filosófico, tá? Mas é um princípio básico da discussão da liberdade de expressão e do debate do livre debate de ideias, né? Que é o seguinte, todo mundo tem direito a dar a sua opinião. Isso é o que deve ser respeitado. Você respeitar o direito da pessoa a dar a opinião. O conteúdo da opinião em si não tem que ser respeitado. Você pode falar, olha, o que você falou é patético, o que você falou é idiota, eu não concordo com isso, por isso, por isso, por isso. Tá? E aí as pessoas vão analisar, quem tá vendo de fora, e vai ver qual opinião é a melhor. Mas você não precisa necessariamente respeitar uma opinião, tá? Partindo disso aqui, se você conseguir entender aqui, a gente vai analisar o restante. Desrespeito aos artistas, o desrespeito à classe artística, a opinião dos artistas, na verdade é um desrespeito ao patrimônio cultural e histórico do país. Não é. O desrespeito à opinião, por exemplo, de um Caetano Veloso, de um Gilberto Gil, de sei lá quem, né? Até artistas de direita, de um Gustavo Lima, né? Do Sérgio Reis, né? Lembra do Sérgio Reis, Moraes? Você acha que a opinião dele também tem que ser respeitada? E se não for, se você estiver desrespeitando a opinião do Sérgio Reis, é porque você está ferindo o patrimônio cultural histórico do Brasil? É isso? É isso que você pensa? Então, sei lá, vamos ver aqui. Digamos que um artista diga que
o STF tem que ser fechado. Eu não concordo com isso e eu não acho que tenha que ser, mas digamos que um artista ou um grupo de artistas diga que isso tem que acontecer. Então ele tem que ser, eu tenho que respeitar essa opinião, Moraes? Ou eu estou ferindo o patrimônio cultural e histórico do país? Não dá uma pessoa ter falado isso aqui em sã consciência, não é possível. Esse desrespeito no período eleitoral não será, como não vem sendo, não será tolerado pela Justiça Eleitoral e, se necessário for, pela Justiça Comum também, que será acionada, constatado esse desrespeito, essa coação. Olha que ele fala não só de acionar a Justiça Eleitoral, mas também a Justiça Comum para que a opinião dos artistas seja respeitada. Mas olha aqui, olha, mais uma vez aqui, vamos a toda pobreza de pensamento, a incapacidade cognitiva dessa afirmação do Moraes. O que seria a opinião dos artistas, afinal de contas? Ela é uma opinião uniforme? Ela é uma opinião unânime? Eles não discordam entre si? De quais artistas ele está falando? É um bloco de artistas? Ele está falando de todos os artistas de direito, Sérgio Reis, Gustavo Lima, né? Zezé de Camargo, todos esses pessoais têm uma posição de direita, porque se for, está em conflito com a opinião dos artistas de esquerda. Então, qual opinião que tem que ser respeitada? Hã? Qual opinião que a gente não pode discordar, não pode atacar, não pode desrespeitar, não pode criticar? Porque estaríamos atacando o próprio patrimônio cultural e histórico do Brasil. Não dá, gente, nem pra analisar isso aqui, a sério. Ai, ai, ai. Aí ele fala de coação física. O que é isso? Quem tá fazendo coação física com os artistas? Então aqueles artistas que jogaram bola com a cabeça do Bolsonaro tem que ser respeitado. Aquilo ali tem que ser respeitado. Hã? Mas se um artista, por exemplo, diz que, sei lá, que o Lula tem ligações com o PCC, aí já não pode, né? Embasado, inclusive, em matérias de jornal. Aí não pode. Qual a opinião, então, de qual artista tem que ser respeitado? O que você está criando aqui, Moraes, é uma casta especial de pessoas que estão acima do bem e do mal. E essas pessoas têm sua opinião respeitada. Então, por exemplo, se a minha opinião de um cidadão comum entra em conflito com a opinião de um artista ou de um bloco de artistas, você não falou aqui, porque você deu uma declaração completamente abrangente, uma declaração completamente incongruente, né? A sua própria declaração ela é cheia de buracos, de falhas lógicas. Então, se uma opinião minha de um cidadão comum ou de qualquer cidadão comum entra em conflito com a de um artista, do artista tem que ser mais respeitada que a minha, porque a dele é um patrimônio cultural histórico do Brasil? Que às vezes não é a coação física, mas é a coação moral. É o medo que se coloca dessas covardes milícias digitais, que eu repito sempre, são corajosos virtualmente e covardes presencialmente. Mais uma vez vem com isso de milícia. Sempre que o Moraes quer fazer algo contra a sociedade brasileira, contra o cidadão brasileiro, ele justifica que ele está combatendo milícias digitais. Que as milícias digitais são essas? Vocês estão há 3 anos investigando aí nesse inquérito ilegal e inconstitucional das fake news, que é considerado ilegal e inconstitucional até mesmo por grandes juristas, né? Brasileiros, vários advogados já assinaram cartas contra esse inquérito. E aí você vem falar pra mim que há milícias digitais e que você precisa proteger, né? E aí você fala que são pessoas covardes, que se escondem no anonimato. Mas espera aí, as pessoas que estão presas hoje em dia não estavam no anonimato, né? Pessoas que estão sendo perseguidas, como o Jornal da Cidade Online, a Bárbara do Te Atualizei, né? O próprio Alan dos Santos, eles não estavam no anonimato, eles sempre mostraram a cara deles. Então de quais milícias digitais você está falando? Se as pessoas estão sendo perseguidas, são pessoas que sempre mostraram a cara dele para fazer discussão. E aí, como você faz essa confusão, né? Você fala de milícias digitais, né? Que inclusive está lá no seu relatório, né? No 4781, nos relatórios, nos despachos, onde você coloca essas pessoas que nunca tiveram no anonimato, mas você trata elas como milícias digitais. E aí, de repente, essas pessoas agora viraram criminosos, na sua opinião, né? E aí você fala que elas são covardes porque elas atuam no anonimato, né? Mas presencialmente elas são covardes, mas são corajosas no anonimato. Mas elas não estavam no anonimato. E outra coisa, se a gente for levar por esse sentido, há muita gente que acha que as suas ordens são autoritárias, são arbitrárias. E poderiam dizer o mesmo de você, não? Que você é corajoso a ir atrás da sua toga. Mas presencialmente você não vai lá cumprir as ordens, você manda a Polícia Federal entrar na casa dos outros. Né? Você manda, inclusive os delegados que trabalham com você, que você blindou para trabalharem aí junto com você, né? É a Polícia Federal que vai lá cumprir as suas ordens, que são consideradas arbitrárias por uma grande parte da sociedade brasileira. Inclusive por boa parte dos juristas brasileiros consideram suas ordens e seus processos autoritários. É justo também tratar você como um covarde?
por esse mesmo prisma que você colocou essas pessoas aqui que não estavam, inclusive, no anonimato? Se escondem no manto do anonimato. Só que esse anonimato não é mais o anonimato tranquilo, seguro que era há alguns anos. Então eu quero aqui reiterar e garantir, não só a classe artística, mas a toda a sociedade brasileira, que não só nesses 10 dias que faltam para o primeiro turno das eleições, mas no dia das eleições, teremos eleições tranquilas, teremos eleições seguras. Ok, vamos lá. Se escondem. O final aí que você falou, ninguém pede nada além disso. Teremos eleições tranquilas, teremos eleições seguras. É o que todo mundo sempre quis, é o que as pessoas foram às ruas no 7 de setembro do ano passado, e nesse 7 de setembro agora, e foram às ruas em dezenas de outras oportunidades no Brasil, pelo Brasil todo. Eleições seguras e eleições tranquilas, né? Agora, o que não cabe é você achar que isso só irá acontecer se a opinião dos artistas não for desrespeitada. Mais uma vez, de quais artistas você está falando, Moraes? Quais são os artistas aqui que não podem ter sua opinião desrespeitada e quais artistas podem? E quais grupos da sociedade podem ter sua opinião desrespeitada? Você acha, por exemplo, que os enfermeiros, que tinham tido seu piso salarial garantido por uma lei aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente da República, mas foi derrubada pelo STF, inclusive com voto seu? Você acha que os enfermeiros têm que ter sua opinião respeitada ou não? Esse grupo, essa classe dos enfermeiros, ou só os artistas? Ou a opinião dos enfermeiros não é um patrimônio cultural e histórico brasileiro? Pessoal, isso aqui não dá pra continuar, não tem como, sabe? Esse nível de arbitrariedade e autoritarismo, onde agora nós seremos obrigados até mesmo a respeitar a opinião de artistas que a gente não concorda. Do contrário, você faz parte de uma milícia digital, você tá coagindo os artistas. Eu não quero que artista nenhum concorde comigo com o que eu diga. Tá? Não quero que ele seja obrigado a isso. Assim como eu também não quero ser obrigado a concordar com o que um artista diz, seja ele de direita ou de esquerda. Eu quero pensar por mim mesmo. Mas quando chega um ministro com o poder de uma canetada que o Moraes der, ele destrói sua vida, destrói minha vida, destrói a vida de qualquer um no país. De qualquer um, com uma canetada. Porque há pessoas dentro da administração pública dispostas a cumprir qualquer ordem autoritária e arbitrária que saia de lá. Então, com uma canetada, ele destrói sua vida. Então, eu não quero uma pessoa igual ao Moraes dizendo que eu tenho que respeitar a opinião de artista, de qualquer artista que seja. Pessoal, obrigado de verdade. Fico por aqui. Grande abraço. Até o próximo vídeo.